Pronto. Bom dia a todos. Obrigado aos que já nos acompanham. A gente já está com um pouco mais de 20 pessoas nos acompanhando agora. É um prazer imenso receber aqui com a gente o James, a Verônica e a Cristine para falar sobre esse tema tão interessante que é a tributação do espaço, tributação no espaço. E muito legal a gente poder contar aqui com a presença em especial do James e da Cristine, que falaram sobre esse tema no último congresso da IFA. Eu não estava lá presente, mas fiquei sabendo que foi o painel mais disputado de todos, a sala mais cheia. Agradecer em especial ao James também por aceitar o nosso convite e aceitar falar em português. Muito obrigado, James, por topar esse desafio que é falar em português. Não sei se você está falando com a gente agora, James, mas a gente não está te ouvindo. Acho que ele não está falando com a gente, tá bom. Bom, obrigado também a quem já está aqui participando com a gente pela pontualidade. A gente já vai começar. Alguns comentários iniciais rápidos. Esse debate está sendo gravado e vai estar disponível no canal do YouTube do JET. Assim que a gente acabar, a gente leva um tempinho ainda para processar o vídeo e fazer o upload, mas a ideia é que hoje ainda, no mais tardar amanhã, a gente tenha isso disponível no nosso canal do YouTube. Ao longo do debate eu vou colocar aqui no chat o link desse canal do YouTube do JET para as pessoas poderem acessar, que vai ter disponível não só esse vídeo, como já está lá disponível também, já temos disponíveis lá todos os vídeos dos debates anteriores que o JET tem organizado semanalmente desde o começo da pandemia, que o novo normal virou esse debate virtual. Hoje a gente então vai falar sobre tributação do espaço, esse tema super complexo e até um pouco abstrato, mas que também é muito interessante e que tem tudo a ver, claro, com tributação internacional, né? Um disclaimer importante também da gente fazer é que a gente vai falar aqui da perspectiva de tributação internacional. Então, a ideia é falar de tributação direta, né, com perspectiva internacional, e a gente não vai adentrar aqui nas discussões de tributação indireta relacionada à tributação do espaço, mas sim, né, dessa parte internacional, com especial relevância aí dos tratados sobre a matéria, internacionalmente falando. A gente vai começar com o James, que, como eu falei, né, foi palestrante do assunto sobre esse tema lá no Congresso da IFA, um painel que foi super disputado, lotado. O James é sócio do Skadden, em Londres, líder do time de tributação EMEA de lá, super destacado, reconhecido. Mais uma vez agradecer, James, sua presença. Em seguida, a gente vai falar com acho que o James caiu. Your call has been put on hold. Please hold the line. Your call has been put on hold. Please hold the line. O James caiu e acabou ficando no telefone dele só. Depois, em seguida, eu vou passar a palavra para a Cristine e vou continuar falando um pouquinho enquanto o James retorna. Cristine também vai fazer alguns comentários muito relevantes, de novo, sobre essa perspectiva internacional. Cristine também palestrou na IFA, no último congresso da IFA, sobre esse tema. E, para finalizar, eu vou passar para a Verônica a palavra, que vai falar também, de novo, né, fazendo comparações com outros assuntos parecidos de águas internacionais, cabos submarinos, para a gente tentar ter um pouco mais de concretude nesse tema que ainda é um tema um pouco abstrato, né, uma discussão um pouco mais acadêmica, mas que é muito relevante. Esse debate de hoje a gente está organizando via chat, né, o nosso grupo de estudos de tributação internacional. O grupo de tributação, esse nosso grupo de estudos, né, de tributação internacional, ele é um grupo que foi criado há alguns anos atrás, entre alguns amigos que à época estavam ou se preparando para ir fazer LLM em tributação internacional no exterior, ou então tinham acabado de retornar. Eu, o Edgar Gomes, Ana Paula Saunders e Francisco Moreira. Na época, eu e a Ana e o Francisco estávamos indo fazer nossos LLMs, né? Eu e a Ana em Leiden e o Chico na NYU, e o Edgar tinha retornado do dele há pouco tempo. Então, a gente começou a debater entre nós, discutir entre nós, e acabou fundando um grupo de estudos que hoje está aí com, salvo engano, já 8 anos de existência, virou um grupo um pouco maior até do que a gente pensava quando a gente começou tudo isso, e a gente fica muito feliz de ver
esses tantos debates que a gente tem organizado. Fica feliz de ver que a gente tem produzido até, né, temos hoje 4 volumes de livros que a gente publicou pelo JET, acho que ao longo dos últimos 4 ou 5 anos, salvo engano, e em breve teremos outros. Inclusive, caso alguém tenha interesse, a gente tem ainda disponibilidade de todos os volumes. São 3 volumes normais, né, e um volume especial que a Ana Paula organizou, só com autoras mulheres escrevendo. Então, acho que é isso. Eu vou tentar só ver se eu consigo reconectar o James aqui. Um segundo. Sim. James, você está aqui? Estou aqui. Voltou. Desculpa. Sem problema. Você ficou só sem vídeo. Ok. Bom dia a todos. Muito obrigado, Cristina, por me convidar. É uma honra estar aqui. Por favor, desculpe meu português, mas eu amo seu país, é seu idioma. Obrigado. Minha apresentação é em português, mas vou expandir sobre elas em inglês. Ok, vamos. Você já está vendo a nossa apresentação? Slide 4. Você está vendo a apresentação, James? James, não sei se você escuta a gente. James? Deixa eu tentar mandar uma mensagem para ele. Você tem o WhatsApp dele? Eu ia mandar por aqui mesmo, mas eu acho que ele caiu da apresentação como painelista, né? Talvez. Deixa eu ver. Gente, desculpa os problemas técnicos, mas a gente já está conseguindo colocar aqui o James de volta em 1 minuto. É porque agora eu acho que caiu até o telefone, que ele tinha entrado pelo telefone, caiu. Você consegue falar com ele, Cristine? Voltou. Não. Tá no... Bom dia. Não. Bom dia, agora sim. Bom dia. Desculpa, hein? You want to create a momentum, James. Ok. Desculpe. Bom dia a todos. Muito obrigado, Cristina. Alors, slide 4, por favor. Pronto. Ok. Economia espacial global deve valer 40 bilhões de libras até 2030. Meta britânica de 10% deste negócio. Lançamentos privados bem-sucedidos recentes e rede de satélites, Starlink. So I said that I would explain a bit more in English. I think the big change from a space law perspective has been that over the last 10 years, the types of participants in space have become commercial. And we've seen this with Starlink, the launch of the satellites by SpaceX to try and create internet globally. We now have a situation where a lot more investment by private enterprises is happening in space. And that is the reason for, I think, all this new focus on the law. O Fórum Shopping Regulatório se toma uma fonte cada vez mais importante de vantagem competitiva entre Estados. Por exemplo, o Regulamento de Luxemburgo. And I want to explain that a bit more. We have now a situation where countries are trying to create more revenue and more presence by passing their own laws. I'm going to come on to this a bit more in a minute.
but this is a big problem. We have even small countries like Luxembourg that see a competitive advantage from having their own regime, which is different necessarily from the international regime. Será que estamos em estágio de discussões iniciais semelhante ao que ocorreu há 10 anos com a ativação digital? The point there I'm making is that I think this is a new area, but I am thinking we need to start thinking about it, because in the same way 10 years ago, we should have started thinking about digital taxation. If you think about 2010, when Facebook was getting slightly bigger and Amazon was slightly bigger, you know, we should have started thinking about those issues of taxation of digital activities then. So I'm thinking now we really need to focus on the taxation and legal issues now for the next 20, 30 years. Ok, vamos slide 5, por favor. Principais áreas de interesse jurídica. Responsabilidade pelos detritos e mórbita. The first real doubtful area from a legal perspective, in my view, is this question around who is liable for debris, or detritos in Portuguese. And there are international treaties we can cover later on this call, but the problem is still that there is detritus being put into space, and there is no quick way to stop that happening. The second area, 2, exploração dos recursos espaciais. This is the real problem area. I'm going to spend some more time on this in a minute. And the third area, 3, onde começa o espaço. You'll see there is a real difference of opinion as to where space starts. And I think you'll see in a diagram that there are very many different views of what space is. Ok, vamos slide 6. Exploração dos recursos espaciais. Está, na minha opinião, a grande lacuna. Os tratados internacionais espaciais foram celebrados nos anos 60 e 70, sem considerar a comercialização e exploração dos recursos espaciais. The point here is that in the 60s and 70s, the main actors in space were governments, and they weren't really focused on companies. At the time, the main concern in the 60s and 70s was about decolonization. So in Africa and in the Caribbean, we have a situation where countries like Britain and America were removing themselves, and the United Nations was very focused on creating international treaties and situations which were supportable for this new world. And they focused in space on making sure that no one could say that anyone owned space. And so they focused on this principle of non-ownership. And I say there on the slide, ele es para siempre entregar principio de no apropiación. And the point there was that no one can own space. But that was a problem. We come on to the problem in a minute. The issue is that now we have a different situation. De uma olhada nisso, Lei da Competitividade do Lançamento Espacial Comercial de novembro de 2015. This is Estados Unidos. Organizações privadas terão direito a qualquer recurso asteroide ou recurso espacial obtido, incluindo a posse, propriedade, transporte, uso e venda do recurso. So you now have in the US a very different view to the treaties from the 60s or 70s. And, you know, this is Obama. President Obama is thought of as this lovely international president, but he was passing laws like that, which essentially are saying the US can own foreign resources. Okay, vamos a slide 7, por favor, Daniel. Para entender como isso aconteceu, precisamos distinguir três tipos de direito.
Direito 1. Direito de propriedade. Princípio de não apropriação. And the point here is that, as I said, it was easy in the treaties to say principle of non-appropriation, but that was designed for the space area. The two other rules, as we can see, números 2 e 3, direito de uso e direito aos lucros. Não há regras proibitivas ao exercício desses dois tipos de direito e devem ser regulados. The point here is that whilst the treaties in the 60s and the 70s have very clearly set out to say no one owns space, they have not said clearly no one can use space and no one can take things from space and own them. And that is the big problem. Vamos a CJ 8, por favor. Aquisição, território ou de propriedade. Os problemas não são novos porque regras atualmente construídas sobre conceitos latinos. Now, I studied law at university in England, and I studied Roman law, Latin law. And the reason I studied Roman law is because it is underneath a lot of the legal principles of today. We have two principles here, res communis omnium and res nullius. Res communis omnium means that everyone owns something. And this was the principle that lay behind the treaties in the 60s and 70s. And it was thought of a success. However, they did not achieve res communis omnium because actually they created terra, or land, omnius, communis omnium, which meant that no one can own the land other than everyone. What they were trying to do is to stop it being terra nullius or res nullius. Res nullius means that someone can own it if they get there first, a bit like in the African colonies or in the west of America. Now, that unfortunately was not solved by the treaties. They have left in the problem that res nullius, something physical, can be owned by someone if the first person takes it. And so we have this situation which in Brazilian regime das ações concorrentes, there are competing claims now between no one owns space because everyone owns space, res communis omnium, and res nullius, which is the first person who takes something can own it. And this is why you have the US, the law we discussed in the US. Okay, vamos a seguir novo. Onde começa o espaço? So this is the third problem I mentioned. As you can see on the slides, if you click Danielle through, there are different versions of outer space. Most people would think it starts at 160 kilometers, which is where satellites are. But there are different versions of this. And the reason it's important is if you go to slide 10, please, Daniel. I just want to say that, sorry, slide 10, yeah. There is a real convention called the Chicago Convention that exists now, which all countries have signed up to except one, Liechtenstein, which is a very small country. And it agrees that the different countries have their own control over the air above their territory, but they do not control outer space. So where airspace stops and where outer space starts is very important, but it is not amazingly agreed yet. So this is the real issue. And in the picture, you can see there an example of an Air Force plane, which is launching another plane which can go into space, is probably at the outer limits of airspace. So the point where the other plane connects into the outer space, there could be a different regime applicable. Okay, slide 11, please, Danielle. Unilateralismo ou multilateralismo? A maior questão dos nossos tempos. I think this is the big problem. If you go to slide 12, Danielle.
Muitos países aprovarão legislação nacional para garantir que as empresas privadas cumpram com as obrigações por eles assumidas com os tratados internacionais. Mas, infelizmente, os Estados Unidos e Luxemburgo, dentre outros, permitem a apropriação dos recursos da Lua e de outros corpos celestes. Há quem sustente que estas legislações estão em conflito com o Tratado da Lua e com outras normas internacionais. So this is the point I'm trying to make, which is that individual countries now are coming forward to make their own rules, and we have a problem developing. A abordagem unilateral não é mais adequada, segundo indica o Instituto Nacional de Direito Espacial. There is an institute called the IIDE, the Institute of International Space Law, and they are very concerned about this question of whether countries themselves are now starting to do their own planning for space. The other thing I would say, and we should go to, again, back onto slide 12, Danielle. So I would also say that, I say it here in Brazilian, in Portuguese, a cooperação internacional para a criação de mecanismo internacional para a exploração espacial deve ser estimulada. I do think that we need to create a body outside of the UN. The UN has got an office which tries to collect all the information, and China is trying to do its own thing to help with that. But we do not have an international enforcement body yet which controls all these issues. And my view is that we need to bring China in, we need to bring the US in if possible, we need to bring the European Union in. But right now there is no multilateral agency which has the control of these issues. So I would probably be, if I had a free hand, arguing for the creation of this sort of thing. If we can go to the final slide, 13, please, Danielle. For this regulatory body, the Mecanismo Internacional Autoridade Reguladora. Minha preferência seria a adoção de mercado livre. That's a free market view of transactions in space, but regulated by a mecanismo. Intervenção mínima nas atividades exploratórias espaciais e promoção da exploração ordenada. So we control the activities, but with a regulation. Mas criação de ambiente transparente. Registro e publicação de atividades relevantes, cobrança de tributos e administração, por exemplo, sobre a forma de tributação internacional, tomada de decisões sobre políticas relevantes. There is work that has been done by academics and by governments, but we need to bring it together, in my view, to a single creation of policy. And this is where I think just the final thing on tax I want to say before handing over is that there are two levels of tax. I think we have got to look at a tax at the level of a second level, if you like, of the actual entities in space, segunda dimensão para impostos, which is to say, taxa para detritos. If you are creating detritus or debris in space, you should be paying for that through a levy to be able to allow the agency to clean that up or to stop it. The first level of taxation, of course, is whether we have a situation with taxation of entities in space that is different to what is happening on Earth. As we all know, there is a developing view that the market taxation rule should start to become the norm on Earth, because we have a situation where digital companies are able to avoid taxation through taxing only the residents or branches. And digital taxation is becoming very much focused on where the markets are. And this may solve for space taxation. We don't know yet. We are 4 or 5 years away from digital taxation rules on Earth. But if it does not solve, then we have a situation in space where already there are companies that are using computers to write IP, intellectual property,
and also graphic design is now being done by computers. And if we do not tax these activities, they can be done in space and they will be done without taxation of their profits. Agora, eu terminei minha secção. Obrigado, estou entregando a Cristina. James, you have 2 more to go because we changed the slides, but there were other 2 which are yours. So. Oh, really? Okay. Maybe you said some of it already. Maybe you said some of it. Ok, unilateralismo na tributação por satélite. O unilateralismo também é visto na extensão dos conceitos de tributação de serviços digitais às transmissões feitas por satélites. Argumentos baseados no valor gerado pelos usuários dos serviços prestados. E quanto ao valor inerente às órbitas geossíncronas acima de certas jurisdições. Now, this is a very interesting area, and I know Christina is the expert, but my view is that there is already countries that are, like India, deciding they won't wait for digital taxation and they won't wait for satellite space taxation. They will start now to tax the value of the transmissions within their jurisdictions. And this is already a unilateral action, which the Indian courts are having to grapple with. And it is leading actually to investment treaty claims by other countries. So, for example, a Dubai or Abu Dhabi company that is beaming into India using, for example, the STAR satellite, would also be now looking at an investment treaty claim against India, because India is now taxing some of the profits from that STAR transmission into Indian homes. This is another example of unilateral activity. Okay, slide 15. Desenvolvimentos recentes, cooperação internacional. As discussões sobre soluções multilaterais enfrentam desafios, dificuldades em manter acordo sobre tributação digital. Ações unilaterais dos Estados, por exemplo, extração de direitos tributatórios de extração de recursos privados. Delegado chinês negou visto para o maior das conferências de direito espacial Nova York. This is the interesting point I wanted to explain to the audience, which is that China is trying to become involved in this global discussion. Despite countries trying to become bilateral, China is still trying to be international. But the US doesn't like it. And so we had a very bad example in October last year where 2 Chinese delegates to a New York conference on space law to discuss these issues was denied visa access until the last day. And I think that's not a joke. I think that was a deliberate attempt by the US to keep the Chinese out of the conversation. The only other solution, as I say on the last slide, se a solução multilateral não é possível, existem oportunidades para os Estados introduzirem questões de tributação espacial nas negociações bilaterais de tratados com as potências espaciais. So the point here is whether, if we do not have a digital taxation which deals with space tax, if we do not have multilateral space taxation adequately dealt with through an international regulatory body and treaty, we then have to fall back on other means, and the means are here to put something into the treaties to discuss the taxation rights between countries. So, for example, if Nigeria allows for the launch of a satellite from its country, and the satellite beams down to India, but the satellite is a owned entity by a US company, the US, Nigerian, and Indian treaties, tax treaties, need to decide who owns the profits from that satellite transmission. Ok, Cristina. Obrigado. Muito obrigado. Antes de passar rapidinho a palavra para a Cristina, eu vou lançar uma enquete que a gente tem feito sempre assim nessas lives que a gente tem discutido para o pessoal participar, e deve estar chegando na tela de todo mundo aí agora,
Só perguntando rapidinho, com base naquele slide das diferentes divisões de onde começa o espaço, qual é a opinião do nosso público? O que eles acham onde começa o espaço? Claro, aqui, gente, é onde começa o espaço para fins de soberania e imposição de eventual tributação. A pergunta tem que ser um pouco menorzinha para caber no campo, mas quando responder, tenho isso em mente. E sem mais muito delongas, Cristine, palavra com você. Obrigada. Mudei para mim também? Vou ficar... Bom, eu vou esmiuçar um pouquinho. Primeiro, bom dia a todos. Bom dia, Edgar, Daniel, todo mundo que está nos ouvindo. Eu agradeço o James por ter aceitado esse convite, que foi meu, assim, foi um prazer estar com ele lá na IFA, e ter ele aqui, é uma pessoa que vem acompanhando todo o desenvolvimento dessa questão, eu acho que é muito rico para a gente. Então, esse evento ia ser presencial, foi até inicialmente marcado e cancelado por conta da Covid, mas eu acho que ele se tornou muito mais interessante agora que a gente tem aí a presença aí do James. Eu agradeço também a Verônica, que é uma pessoa que tem um entendimento de tributação internacional muito grande, e também é um prazer aí de ter um painel que somos 3 panelistas, mas somos 3 panelistas, somos 2 mulheres, porque lá na IFA eu era a única mulher do painel. Então é uma evolução. E eu vou esmiuçar um pouquinho, explicar um pouco aquilo que o James já referiu para algumas das questões, que são as normas de direito internacional que estão regulando o espaço. Pode passar para o próximo. Nós temos aqui em vigor 3 tratados, né, e temos o direito internacional consuetudinário. O primeiro é o Tratado do Espaço, né, que é a base da base normativa da regulação do espaço cósmico. O Tratado do Espaço, eu vou explicar ele um pouco mais, mas é um tratado que tem adesão aí de 109 países, dentre os quais, aparentemente, os que importam, que são os países da corrida pelo espaço, os países que investem no espaço, que têm projetos no espaço, e é um tratado que é considerado e respeitado como um tratado válido também pelos países que não são signatários. Então, quando a gente trata das normas sobre a questão espacial, a gente acaba fazendo referência ao Tratado do Espaço, porque é o instrumento normativo que tem aceitação geral. Além do Tratado do Espaço, a gente tem a Declaração de Bogotá, que lida com a questão de onde o espaço começa, que lida com o assunto da órbita geoestacionária, e eu vou falar um pouquinho mais também sobre ele mais à frente, mas é extremamente relevante para a nossa questão dos satélites, né? Que assim, você estava falando, eu por acaso essa semana fui dar uma olhada em algumas coisas na internet e fica parecendo muitas vezes que esse é um assunto muito abstrato, mas ele não é. A gente teve aí há menos de um mês um webinar da Agência Espacial Brasileira, que tratava com um órgão, agora eu esqueci qual órgão, mas era um órgão de Santa Catarina, acho que era o governo, tratando da aplicação do satélite, da importância do satélite para o agronegócio, né? Como o satélite hoje está sendo visto como o caminho necessário para o crescimento, por exemplo, do agronegócio brasileiro. Então, a gente tem a Declaração de Bogotá, que trata dessa questão da órbita geoestacionária, dentro dessa discussão, dessa pergunta que você acabou de falar, sobre o início, né, do que se chama de espaço cósmico, ou eles chamam em inglês de outer space, que é o espaço exterior.
a gente tem um tratado, que é o Tratado da Lua. Eu entendo aqui, tanto a Declaração de Bogotá quanto o Tratado da Lua foram tratados que são posteriores ao Tratado do Espaço Cósmico, que é um tratado abrangente, mas muito pouco específico quanto a determinadas definições, como o James falou, quanto à definição, por exemplo, de onde começa o espaço, ou quanto à restrição que é imposta pelo princípio da não apropriação. Então, a Declaração de Bogotá e o Tratado da Lua, eles contêm, nem que parcialmente, respostas, né, para as perguntas que ficaram em aberto do Tratado do Espaço. Mas, infelizmente, se você olhar, o primeiro, eu até coloquei aqui, jamais foi, a Declaração de Bogotá jamais foi adotada. Ela tem uma relevância histórica, e a gente vai falar dela mais um pouquinho na frente, mas ela jamais foi colocada em prática. E o Tratado da Lua, né, já temos aí 30 anos de existência do tratado, mas ele teve apenas 18 países como signatários, nenhum deles sendo os países que estão aí no que a gente chama de corrida espacial. Então, na verdade, ele não tem a adesão e o comprometimento, e não é tido, né, como enforceable, né, pelo menos por esses países, né, que a gente está falando aí, China, Estados Unidos, Rússia, Índia, enfim, né. E aí depois eu vou falar um pouquinho da questão do direito internacional consuetudinário e também de como é que como são as discussões internacionais e até a nível de Nações Unidas sobre a aplicação, sobre a construção desse direito no que se refere à questão do espaço. Pode passar. Bom, Tratado do Espaço, né? Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é que o Tratado do Espaço, ele inclui tudo que está no espaço. Então, ele inclui a Lua também, Marte, né? Então, algumas coisas aqui o James já explicou, eu vou passar assim bem rapidamente, né? Primeiro conceito que ele firmou, e que é um conceito muito importante, que é a questão do espaço não ser objeto de apropriação nacional por proclamação de soberania, por ocupação, uso ou qualquer outro meio. Então, se você olhar a redação, o tratado ele tem uma redação abrangente com relação a essa questão da não apropriação, mas eu chamo atenção para essa questão da apropriação nacional, porque a gente vai ver que esses conceitos eles vão gerando diversas interpretações, né? Se você for olhar uma interpretação ali sistêmica, teleológica, foi o que o James falou. A primeira coisa é que quando esse tratado foi assinado, primeiro o homem não tinha sequer chegado à Lua. Então era uma realidade muito diferente dessa que a gente está vendo agora, em que existem planos concretos, comerciais, envolvendo o espaço, né? Então você tinha ali uma visão de territorial e você tinha sim uma visão de que o espaço realmente pertencia a todos e que ele era uma área de quando se fala em liberdade de exploração, se pensava muito nessa questão de todos temos o direito de conhecer o espaço, né? Não se imaginava que a gente estaria aqui falando sobre extração de minério do espaço. Então, os conceitos que a gente acha nesse tratado são conceitos de liberdade de exploração, né? E de propriedade por toda a humanidade sem discriminação. Então, uma visão assim quase que poética de que todos nós temos direito, né,
a olhar para o céu, todos nós temos direito ao espaço. Pode passar. A forma com que o tratado, né, é construído, né, como o James bem pontuou no início, ela acaba dando hoje, né, margem a algumas lacunas e algumas discussões. A primeira é essa questão de onde começa o espaço. A gente vai ver o que as pessoas acharam e eu vou falar da Declaração de Bogotá. Mas o tratado não definiu, né? E isso se torna realmente relevante na questão que envolve o satélite, né? O segundo outro ponto, que é um ponto que gera interpretações muito divergentes, é a questão da não apropriação, né? Os países que têm projetos para exploração comercial dos planetas, né? Sustento que a não apropriação ela tem relação apenas e exclusivamente à questão de exercício de soberania sobre o território. E que, então, uma exploração, uma extração de minério de um território lunar ou o uso, por exemplo, de um território de Marte para a construção de um hotel não estariam em violação ao princípio da não apropriação. Eu acho que isso é uma pergunta que eu gostaria, assim, para mim, como o James falou, eu tenho também uma visão muito multilateralista e tenho um pouco de dificuldade de diferenciar a questão de sustentar que você pode extrair minério, você pode usar comercialmente e ter lucro, ter receita com base em algo que ele é vedado, né, por lei. Eu acho que os princípios do tratado não buscavam que algum país ou que alguma entidade privada pudesse explorar, usar comercialmente com exclusividade um determinado território. Mas essa é uma questão que ficou aberta no Tratado do Espaço e que gera interpretações divergentes e, como eu vou mencionar mais na frente, também geram alguns claims, diria, de que já existe um direito consuetudinário permitindo isso, né, por conta da gente ter historicamente alguns países terem extraído minério para fins de pesquisa e não terem recebido nenhuma oposição internacional com relação a essa prática, tá? E a última questão que surge, e aí muito relacionada a essa visão que o James falou, né, dos Estados Unidos e de outros países que vêm sustentando que quando se fala que você não pode ter apropriação nacional, de que isso seria uma limitação ao Estado membro e não aos seus integrantes. Então, sustenta-se, e aí essa, de uma certa forma, é a base para dizer que a norma dos Estados Unidos que permite às empresas americanas, né, terem propriedade sobre territórios do espaço, não estaria violando o Tratado do Espaço, no sentido de que a obrigação é a obrigação do Estado e que não obriga os seus integrantes. Existe, obviamente, entendimento e artigos que tratam desse tema, criticando esse approach. Eu citei aqui o Timothy Mitchell, que tem um artigo tratando sobre isso, em que ele fala do fenômeno do Estado como efeito, quer dizer, em geral, né, atos de Estado são praticados pelo Estado, mas você pode também ter atos de Estado que sejam produzidos por membros, né, que atuam, né,
que pertencem a esses estados, membros privados e organizações, por exemplo, não governamentais, que atuam, em especial, na minha visão, quando elas atuam ainda com base em normatização do próprio Estado, que permite esse tipo de atividade. Pode passar. Bom, a órbita geoestacionária. A órbita geoestacionária, eu estou tratando um pouco da órbita geoestacionária, já falei um pouco dela primeiro, porque ela é extremamente relevante dentro do que está o nosso dia a dia, né? De telecomunicações. A Lua, né, e Marte parecem mais distantes no sentido de dentro da nossa realidade tributária, e a órbita geoestacionária não. A órbita geoestacionária, ela é parte do nosso dia a dia, porque é nessa órbita que ficam os satélites geoestacionários, né? E por quê? A órbita geoestacionária, ela é uma linha que fica acima da linha do Equador, e assim, essa linha é onde o satélite consegue se manter fixo, né, durante todo o período de rotação da Terra. Então, ela tem um valor enorme. Primeiro, porque a ocupação dessa órbita ela tem uma capacidade limitada, exatamente porque os satélites vão e não voltam, e viram detritos. Então, no momento em que, dentro da realidade que a gente tem hoje, em que a gente não tem retirada dos satélites, né, em determinado momento, a órbita geoestacionária vai lotar, não vai ter mais espaço. E aí ela se torna um recurso finito, né? E a segunda importância é porque é lá, então, que ficam a maioria dos nossos satélites de telecomunicação, meteorológicos, e agora esses satélites que se pretende utilizar, por exemplo, no agronegócio e tal, ficarão, né, nessa órbita. O que trata a Declaração de Bogotá? Você pode passar esse comentário que eu fiz aqui por último? Eu vou falar quando eu falar da Declaração de Bogotá. A Declaração de Bogotá foi uma tentativa, né, dos estados que estão abaixo da órbita geoestacionária de sustentarem que o espaço começaria acima ou começaria a 35,8 mil quilômetros. Se o espaço começasse a 35,8 mil quilômetros, a órbita geoestacionária não estaria no espaço. Então, esses países que eu listei aqui, Colômbia, Congo, Equador, Indonésia, Quênia, são os países da América, alguns da América Latina e países da África que estão abaixo da órbita geoestacionária, sustentavam que, da mesma forma que o espaço aéreo pertence a esses países, que a órbita geoestacionária acima do seu território também pertenceria ao território desses países. E isso sendo verdade, a consequência seria que, por exemplo, o Brasil teria como parte do seu território a órbita geoestacionária acima do continente, né, do território brasileiro. E isso implicaria tanto no direito, e aí a Verônica vai tratar disso, né, tanto num eventual direito de tributar um satélite, como se fosse um estabelecimento permanente de um outro país dentro do território brasileiro, quanto de autorizar ou não autorizar ou cobrar eventualmente algum tipo de licenciamento para que algum outro país colocasse
um satélite na sua órbita geoestacionária. Pode passar. Então, a importância dessa declaração, né, eu acabei de falar, assim, se a declaração de Bogotá tivesse tido aceitação, né, dos outros países, a gente teria uma situação muito diferente em termos do funcionamento, né, do lançamento dos satélites e da forma que hoje, entendo eu, os recursos, né, provenientes da exploração desses satélites são tributados. Pouco se fala da Declaração de Bogotá, né? Eu não sei até se tem aqui. Quando eu fui para a IFA, eu ganhei esse tema aí de presente. Eu nunca tinha ouvido falar, apesar de ter trabalhado muito com satélite, eu nunca tinha ouvido falar dessa declaração. Então, pouco se fala. Os próprios países que são signatários não fizeram muito movimento no sentido de exigir isso, mas a Declaração de Bogotá teve, sim, uma importância. Como o James falou, foi um pouco aquele bode na sala, né? Ela chamou a atenção para os problemas que existem com relação à questão da alocação, né, de equitativa, né, desse espaço, né, porque é óbvio que quem está ocupando essa órbita, né, são os países que têm dinheiro, né, que têm recursos para investir na construção desses satélites. Então, se você for olhar a visão do Tratado do Espaço, de que o espaço seria de todos, independente de estágio de desenvolvimento, se eu não tenho uma norma que visa a proteção dos estados que têm menos capacidade, menos recursos, você acaba que viola o Tratado do Espaço, nem que seja indiretamente, por conta de uma questão econômica, né? Então, essas definições sobre onde começa o espaço, sobre a alocação desse espaço e divisão equitativa, tem sido pauta de discussão pelas Nações Unidas, mas, de novo, sem consenso, já está nessa pauta há algum tempo e continua aí muito indefinido. Pode passar. Por último, eu vou falar do Acordo da Lua. Daniel, como é que está meu tempo aí, que eu não estou marcando? Eu não quero violar o tempo. Tá quase, termina rapidinho que dá tempo. Então, eu vou rápido. Eu vou falar aqui do Acordo da Lua. O Acordo da Lua, ele teve como objetivo regular, mas ele repete, né, as regras do Tratado do Espaço e ele impõe algumas restrições. Na verdade, na minha visão, ele esclarece algumas coisas que o Tratado do Espaço deixou aí em aberto. Passa que agora eu vou tentar correr. Então, os dois primeiros itens a gente já falou, né? A questão de que os recursos são patrimônios comuns, que a Lua não pode ser objeto de apropriação. O último ponto eu considero um ponto mais importante, que o Acordo da Lua, ele fala claramente, né, que solo e subsolo e recursos naturais da Lua não podem ser apropriados por Estado, organização internacional, não governamental ou pessoas físicas. Então, na verdade, o Acordo da Lua, ele claramente restringiu, né, essa exploração comercial da Lua. E aí pode passar. Pode passar. Opa, não, pulou um. Volta um.
Isso. E, como o James falou também, nesse acordo os estados tinham se obrigado a, quando a exploração comercial da Lua, quando ela se tornasse possível, porque naquele momento também não se considerava isso uma realidade, que os estados iriam criar um organismo internacional, que é o que o James está sustentando, que eu concordo com ele plenamente, né? O que acontece é que, como eu já falei, os estados que estão nessa corrida pelo espaço não são signatários do Acordo da Lua, e então vem legislando unilateralmente. Existem várias discussões em âmbito internacional sobre o que é possível, o que não é possível, enquanto esse organismo internacional não existe. Por exemplo, se o Tratado da Lua estabeleceria uma moratória, isso quer dizer que, enquanto não tem organismo internacional, ninguém pode explorar comercialmente o espaço, mas isso não vem sido respeitado ou considerado como um entendimento majoritário. O que a gente vê, e aí a Reuters publicou aí agora recentemente, em maio, parece um novo plano, uma nova norma que está sendo discutida aí pelo Trump, para criar áreas seguras para aliados em território lunar. Então, o que a gente vê realmente é um movimento unilateral por alguns dos estados. E aí eu vou falar, por último, da questão do direito consuetudinário. O que acontece? Na ausência de consenso, né, a gente tem ali o Tratado do Espaço, mas que deixa muita coisinha aberta. E a gente tem também 2 tratados que são mais específicos, mas a gente percebe que eles não têm adesão de quem efetivamente está chegando no espaço, tem projetos de exploração do espaço. A gente buscaria aí, no direito internacional consuetudinário, a resposta. Eu dei aí definição de como se forma a norma, mas para fazer uma crítica, né? Porque o direito internacional fala-se muito, né, e debate-se muito se algumas coisas já se tornaram direito internacional consuetudinário, né? Então discute-se se a questão da extração do minério é possível por conta de norma consuetudinária. Discute-se se o costume já afirmou que o princípio da não apropriação se refere exclusivamente a território e que ele, por exemplo, não se aplica ao uso para fins comerciais, né? Mas para alguma coisa se tornar norma consuetudinária, você precisaria aí de uma repetição, que em alguns casos você tem sim uma repetição por esses estados, que são as nações que estão indo para o espaço, né? A questão é se realmente essa prática ela é considerada como norma. E aí vou passar aqui. Pode passar. Eu tinha deixado umas perguntas, mas eu vou deixar essa reflexão e aí depois os outros, Daniel, porque eu acho que o nosso debate é mais importante do que os slides, mas esse aí eu vou falar rapidamente, a gente passa para Bianca, aí você pode depois pular, deixa esse aí, que é algo que eu me pergunto, que vários autores se perguntam, e eu venho realmente refletindo muito sobre isso. Quer dizer, existe aí, há quem sustente que o caminho do direito internacional consuetudinário ele é o caminho ideal, tá? Na última reunião do COPUS, houve até uma apresentação de uma agência espacial americana sustentando que o costume é a forma mais eficiente de você criar a norma em questões assim como a questão do espaço, em que você tem muita inovação, em que você tem um desenvolvimento muito rápido. A discussão que se faz é quem é que cria o costume numa corrida espacial que está na mão de 5, 6 países no máximo, né?
Então, existe muita gente boa discutindo isso. Quer dizer, será que normas unilaterais criadas por 5, 6 países, que são os países que têm o capital econômico, né, e que têm aí uma visão imperialista ou colonialista, quer dizer, será que a gente entender que as práticas desses países vão, né, eles podem simplesmente se recusar a aderir aos tratados internacionais, como fizeram, se recusar a negociar tratados internacionais, por exemplo, com a China, criar normatizações internas e, através dos seus cidadãos, praticar atos repetitivos a fim de sustentar que aquilo ali criou o direito internacional com base no costume. Então, assim, para mim essa é uma discussão muito rica. Eu concordo com o James, a gente precisa discutir o tema para movimentar alguma forma, né, de acordo, seja um acordo bilateral, seja um tratado, porque senão o que vai acontecer realmente é a gente ter 2 ou 3 países criando legislações internas que não são interesse de todos, e depois uma argumentação se isso criou uma norma de direito internacional que seria aplicada a todos. Eu acho que a gente pode parar o meu aqui, que eu acho que o resto a Verônica vai falar, tá? Beleza, muito obrigado, Cristine, contribuição muito boa. Antes de passar já rapidinho também a palavra para a Verônica, eu estou compartilhando com todo mundo agora o resultado da nossa enquete. Ficou basicamente empatado, a maioria das pessoas votou que o espaço começa a 160 quilômetros ou a 35.781 quilômetros, como diz a declaração de Bogotá. Ficou empatado, quase todo mundo que estava participando votou, 39% em cada uma dessas opções. O terceiro lugar foi 80 quilômetros e o último 100 quilômetros. E aí, agora eu vou lançar a nova pergunta. Se a órbita geoestacionária deve ser considerada parte do território dos países, aí, claro, considerando, né, parte do território sujeita à soberania daqueles países, para a gente saber também a opinião de todo mundo. Verônica, fica à vontade, a palavra está com você. Obrigada, Daniel. Bom dia a todos. Bom dia, é um prazer estar aqui nesse webinar organizado pelo JET, na presença também do James e da Cristine, que são conhecedores do assunto, que trataram do tema na IFA no ano passado. E bom dia a todos que estão acompanhando o nosso painel. Para mim ficou reservado falar um pouquinho da aplicação dos elementos de conexão na tributação da atividade espacial. Então, como vocês sabem, os elementos de conexão eles são importantíssimos para a tributação internacional, para o direito tributário internacional, porque é o elemento de conexão que vai fazer essa ligação entre o fato econômico tributável e a jurisdição que pretende cobrar o tributo. Então, ele vai definir a competência de qual jurisdição pode tributar ou não certa atividade. E aí tem também ligação com o princípio da universalidade, que eu coloquei aqui no slide, que confere competência aos estados para tributar a renda de seus residentes além de seus territórios. Então, aí em oposição ao princípio da territorialidade. Então, se eu sou residente fiscal no Brasil, tenho um imóvel em Portugal, alugo esse imóvel, os rendimentos desse aluguel, eles serão tributados no Brasil, muito embora o imóvel esteja localizado no exterior. E o princípio da universalidade, em inglês, a gente chama de worldwide income. E é curioso porque aqui a gente está falando beyond earth, né? Então, é muito mais que o worldwide. Então, é curiosa essa questão de aplicação do princípio da universalidade na tributação do espaço. E a grande questão que envolve a tributação internacional hoje, e que vai sempre envolver, é onde tributar a renda, no país da fonte ou no país da residência. Então, por um lado, você tem o país onde a atividade está sendo exercida, onde a riqueza está sendo produzida, e por um outro, você tem o país de residência de quem ou de qual empresa está explorando aquela atividade.
E os tratados bilaterais, os tratados para evitar a dupla tributação e a dupla não tributação, eles existem justamente para isso, para repartir a competência, para definir a competência de tributar entre o país da fonte e o país da residência. Então, há rendimentos que permitem que haja uma tributação na fonte, como dividendos, juros, royalties, e rendimentos que são tributados no país da residência, como é o caso do lucro das empresas, o clássico artigo 7 dos tratados. Só que hoje essa dicotomia fonte-residência ela não é mais suficiente para resolver esses conflitos. Então, a gente vê isso muito na questão da economia digital e mais ainda nessa questão da tributação da atividade espacial. E por conta disso que há essas decisões, essas medidas unilaterais dos estados que o James e a Christine colocaram, o James falou da Índia, dos Estados Unidos, porque de fato esse conflito fonte-residência, ele é difícil de ser aplicado na questão da tributação espacial. Pode passar, Daniel, por favor. Então, eu trouxe um pouquinho, só para falar um pouquinho de fonte versus residência, rapidamente. Então, fonte, nós temos o local da fonte de produção, o local da fonte de pagamento, que foi adotado, foi via de regra mais adotado pela legislação brasileira. Então, se eu remeto valores para o exterior, a título, por exemplo, de pagamento pela contraprestação de um serviço, o Brasil tem competência para tributar esse rendimento na fonte, pelo imposto de renda na fonte. Tem o local do exercício da atividade, o local da situação do bem, que aqui no Brasil a gente tem o exemplo do artigo 26 da Lei 10.833, né, que fala de alienação de ativo localizado no Brasil. E tem o local do estabelecimento permanente, que a gente vai tratar muito aqui, eu vou tratar muito de estabelecimento permanente na apresentação, que é um dos mais importantes elementos de conexão. Então, é um elemento de conexão que acaba sendo uma exceção ao princípio da residência, porque ele permite que o país da fonte, excepcionalmente, ele autoriza que o país da fonte tribute aquela renda que está sendo, aqueles lucros daquela atividade, mas que são unicamente imputadas àquele estabelecimento permanente, não o lucro global da empresa. E, por outro lado, a gente tem o país da residência, que é o local de residência da pessoa física, ou da pessoa jurídica ou do indivíduo. Enfim, nesse caso é muito simples. Pode passar. Daniel, por favor. E aí que a gente traz existe uma dificuldade, não vou nem dizer dificuldade, existe uma impossibilidade de aplicar critérios tradicionais na análise, quando a gente vai definir como vai ser tributada a atividade exercida no espaço. Então, critérios tradicionais, como, por exemplo, onde os serviços são prestados. Então, os serviços são prestados na Lua, mas nenhum país tem jurisdição sobre a Lua. Existência de um local fixo de um negócio, o estabelecimento permanente, o satélite é ou não um estabelecimento permanente, pode ser assim configurado. Então, a peculiaridade da atividade espacial, ela impossibilita que nós possamos aplicar elementos tradicionais, critérios tradicionais como fonte de residência. E por conta disso, muitos entendem que sobra, por ter essa dificuldade de aplicar o critério da fonte, né, porque a atividade não está sendo exercida em um país, mas sim no espaço, muitos entendem que sobra o critério da residência, que seria o único elemento de conexão ligando, a única base para tributar as atividades exercidas no espaço. Então, você acaba limitando a residência de quem está explorando, de qual empresa está explorando aquela atividade. Só que aí você acaba tendo essa fragilidade, porque, como a Christine bem colocou, os países que dividem aí essa corrida espacial para a exploração da atividade no espaço são os países, via de regra, desenvolvidos. Então, a gente sabe que a OCDE também puxa para o lado da tributação na residência em razão disso. E, então, existe essa fragilidade de aplicar o critério da residência por isso, por uma justa exploração do espaço, como a Christine colocou. Eu trouxe aqui também, pode voltar, Daniel, só tem mais um ponto? Não, esse slide, isso. Que seriam, aí falando um pouquinho até de pessoa física também, mas quais os critérios tradicionais para fixação de residência, se eles seriam aplicados
aplicáveis na atividade espacial. Então, esses critérios eles estão no artigo 4 da Convenção Modelo da OCDE. Então, só para a gente pensar um pouco, por exemplo, o critério o mais conhecido, que é o critério objetivo, é da habitação permanente. Então, nós temos lá aquele day counting de 183 dias. Então, se um astronauta passa mais de 183 dias no espaço, ele deixa de ser residente do seu país, passa a ser residente no espaço. Mas os centros de interesses vitais continuam no planeta Terra, então essa residência é transferida ou não. Ou então tem o conceito de nacionalidade, mas você só pode ser nacional de um país. São questões curiosas que envolveriam residência nesse caso. Mas trazendo para a empresa, que é o que importa aqui, tem a questão do management and control, que são as sedes de direção, onde as decisões são tomadas, as decisões daquela empresa são tomadas. E esse é um critério para definir a residência de uma pessoa jurídica. Então, se o management and control está sendo exercido fora do planeta Terra, então será que a empresa ela não tem residência em nenhuma jurisdição, tem residência no espaço? É uma questão que se coloca aí quando a gente fala de residência na questão da exploração espacial. Pode passar, Daniel, por favor. E agora eu vou trazer um pouquinho, para ficar um pouco mais tangível, a questão dos satélites. Porque o uso dos satélites, ele é o exemplo mais proeminente da tecnologia espacial e é onde hoje já existe muita discussão na esfera tributária. Então, eu nem vou seguir a ordem aqui do slide, eu vou começar com o segundo bullet point, que fala se um satélite geoestacionário pode ser considerado ou não um estabelecimento permanente. Segundo a OCDE, não pode. E por um motivo simples. Porque o estabelecimento permanente ele só pode ser assim considerado se houver negócios em determinado país. Então, seja por meio de um espaço físico, seja por meio de agentes comerciais, o estabelecimento permanente, ele necessariamente pressupõe a existência de um território. E aí isso tem a ver até com a enquete que o Daniel colocou. Se o espaço ele não é território de país nenhum, então não há que se falar em estabelecimento permanente. Essa discussão acaba perdendo a relevância para a questão do satélite em órbita. Então, se ele está fora do território de todos os países, ele não é estabelecimento permanente de país nenhum. Essa é a posição da OCDE. E a OCDE também trata nos comentários ao artigo 5 da Convenção Modelo que o footprint, a área de cobertura do satélite, também não é suficiente para configurar uma business presence em determinado país. Então, para vocês verem como a OCDE é puxando para o lado da residência, e aí, novamente, como eu falei, da questão dos países desenvolvidos que, de fato, exploram a atividade espacial. Essa questão de sobrou o critério da residência acaba sendo um pouco fragilizado porque a propriedade de um satélite ela pode ser transferida para qualquer jurisdição. Então, até no painel da IFA, que o James e a Christine participaram, o professor Jonathan Schwartz, ele até deu o exemplo da Europa, que tem hoje 300 satélites ou mais, mas 10% desses satélites pertence, por exemplo, a empresas residentes em Luxemburgo. Então, quer dizer, aí está a fragilidade de você considerar unicamente o critério da residência. A residência não pode ser transferida para a jurisdição que for conveniente, enfim. Então, essa seria uma questão. E aí, saindo da residência, então, e tentando puxar para o estado da fonte, a gente seria o caso das estações terrenas. Então, as estações terrenas, elas poderiam configurar um elemento de conexão para atrair a tributação para o país da fonte. Então, você tem o país, existe a estação terrena que capta o sinal do satélite para transmissão local. Essa estação terrena, por si só, confere competência ao estado da fonte para tributar aquela atividade. E aí eu trouxe sobre isso eu trouxe uma case law da Califórnia, envolvendo a empresa Comsat. E é um case law até já um pouco antigo, que acabou virando clássico, mas que envolveu o estado da Califórnia, nos Estados Unidos, em relação ao imposto de renda estadual.
E os proprietários do satélite, eles estavam localizados fora da Califórnia, do estado da Califórnia. Mas naquele estado existia uma estação terrena que recebia os sinais de transmissão para transmissão posterior por outras operadoras. E aí, nesse caso, o Tribunal do Estado da Califórnia entendeu que uma parte dos lucros decorrentes dessa atividade deveriam ser repartidas e tributadas pelo imposto de renda estadual na Califórnia, porque o satélite estava sendo utilizado naquele estado, mas isso porque havia lá uma estação terrena. Então, a existência da estação terrena foi fundamental para essa decisão. Então, aí a gente teria um critério para também tributar essa atividade na fonte, não apenas na residência, como sugere a OCDE. E indo para o primeiro bullet point desse meu satélite, da minha apresentação, a gente tem aqui um exemplo prático e uma estruturação muito comum, que é o satélite, ele é de propriedade de uma sociedade que é residente no país A, só que ele está em órbita acima de um país B e presta um serviço para um país C. Então, quem tem a competência para tributar? Um dilema clássico aí do direito tributário internacional envolvendo satélite. E aí, para tratar sobre isso, eu vou trazer outra case law, agora da Nigéria, envolvendo a empresa Vodacom. E essas case laws, elas são importantes da Nigéria, eu vou também trazer uma da Índia, porque são países que fazem parte, que seguem o direito inglês, porque faziam parte da Commonwealth. Então, advogados que atuam nos tribunais do Reino Unido geralmente também atuam nesses países. E são países em desenvolvimento, assim como o Brasil, mas que seguem o modelo OCDE. Então, a gente sabe que o Brasil segue o modelo OCDE nos tratados, mas nem tanto assim. E esses países seguem o modelo OCDE, então é interessante trazer case law nesse caso. E esse caso na Nigéria é um caso clássico, que é uma empresa de satélite, um satélite de propriedade de uma empresa holandesa, operado pela empresa holandesa, mas que fornece capacidade de uso na Nigéria. E aí essa capacidade era transmitida pela empresa holandesa por meio de um satélite geoestacionário que transmitia essa capacidade para uma estação terrena localizada em território nigeriano. E o tribunal competente, naquela ocasião, decidiu que o serviço estava sendo prestado na Nigéria e que, portanto, estaria sujeito ao VAT. Então, deveria ser tributado pelo VAT na Nigéria. Essa discussão, ela também existe no Brasil, envolvendo o ICMS, mas como o Daniel já colocou, o nosso painel se concentra aqui em tributação internacional, pelo imposto de renda, mas os estados eles costumam reivindicar o ICMS, que seria devido pela prestação de serviços de telecom em âmbito nacional. Mas como o nosso foco aqui é tributação internacional, eu vou trazer um outro exemplo, que seria de um satélite em órbita no Brasil, mas de propriedade de uma empresa residente no exterior. E essa empresa faz essa cessão da capacidade para a empresa brasileira. A empresa brasileira paga por essa cessão de capacidade. E aí, qual seria a natureza dessa remessa por esse pagamento? Aí nós teríamos possivelmente 3 cenários. Quais seriam? Primeiro, seria um serviço, e aí estaria sujeito à incidência de todos os tributos, toda a carga tributária muito onerosa que a gente sabe que a gente tem na importação de serviços, IR fonte, CID, PIS, COFINS, e nesse caso também ICMS importação, porque se é serviço, a gente estaria falando de serviço de telecom. Seria uma alocação pura e simples de um bem do transponder, então aqui seria uma obrigação de dar e não uma obrigação de fazer, uma alocação, e aí estaria sujeito apenas ao imposto de renda na fonte, porque, como eu falei, o Brasil primordialmente adota o princípio da fonte de pagamento como elemento de conexão para atrair a tributação aqui para a fonte do nosso país, ou seria um direito de uso. E aí, sendo um direito de uso do satélite, nós estaríamos tratando de uma natureza de royalties. E haveria incidência não só do IR-fonte, mas também da CID royalties. Então, são as possíveis naturezas dessa remessa, nesse caso que eu coloquei aqui, trazendo conflito um pouco para a nossa realidade no Brasil. Falando de royalties, eu vou falar também de um case law, dessa vez envolvendo a Índia,
o James colocou que a Índia, os tribunais indianos acabam tendo decisões unilaterais para essa questão do satélite, não só do satélite, mas da tributação do espaço em geral. E a gente sabe que a Índia realmente é um país que atrai muito a tributação na fonte. Por conta disso, que essa case law é até interessante, porque ela envolve a empresa Asia Satellite Communications, e ela é um pouco diferente. O satélite pertence a empresas domiciliadas em Hong Kong, só que ele não estava em órbita em território indiano, mas a área de cobertura abrangia o território indiano. E nesse caso, os tribunais indianos entenderam que o pagamento pela cessão de capacidade do transponder não configura royalties para fins do artigo 12 do modelo OCDE. Então, não haveria a tributação do imposto de renda na fonte, withholding tax, sobre esse rendimento, porque não teria natureza de royalties. E lá, a consequência disso seria a não tributação pelo imposto de renda na fonte. Aqui no Brasil, a gente teoricamente sempre teria o imposto de renda na fonte, e a discussão aí seria abrangendo apenas a CID. Pode passar, por favor, Daniel. Ah, não, pode voltar. Acho que acabou. Porque então tá lá no finalzinho, que eu não estou enxergando aqui, mas é o exemplo dos cabos submarinos. Tem esse bullet point, não sei se está todo mundo enxergando. Ele está aparecendo na tela, sim. Acho que tá. Então tá bom. Não tem problema. A questão dos cabos submarinos, a gente decidiu trazer aqui porque acaba que é um ambiente um pouco mais regulado e um pouco mais tangível, vamos assim dizer, e que é muito similar à questão dos satélites. Por isso que é muito interessante essa comparação. E ele é similar por quê? Primeiro, a gente aqui está envolvendo internet. Atualmente, a maior parte do tráfego de internet mundial envolve cabos submarinos. Inclusive, vários provedores de conteúdo hoje, como Google, Facebook, eles possuem o seu próprio cabo submarino, além de contratar de outras operadoras, eles possuem seu próprio cabo para investimento em conectividade. E tem uma discussão similar, porque o cabo submarino, por exemplo, um cabo saindo aqui do Brasil para ligar Brasil à Europa, o Brasil aos Estados Unidos, ele tem milhares de quilômetros de extensão. E só apenas uma parte dessa extensão está em águas territoriais brasileiras, que seriam 24 milhas náuticas, aproximadamente 44 quilômetros. E grande parte dessa extensão desse cabo está em águas internacionais, que não são território de ninguém, assim como é o caso do espaço, e por isso essa comparação é interessante. Mas, mesmo assim, as empresas elas podem deter aquele cabo, mesmo estando em águas internacionais, não estando em seu território. E essas empresas elas podem estar localizadas, ou seja, o cabo pode pertencer a empresas residentes de qualquer jurisdição também. Então, essa propriedade ela pode ser transferida para qualquer jurisdição. E aí, bom, você também, outra questão é que no caso dos satélites você tem as Earth Stations e no caso do cabo submarino você tem as Land Stations, que são o ponto que chega ou que sai o cabo submarino lançado ou que chega ao cabo submarino. E a Land Station ela serve para conectar com as operadoras e demais redes locais ou conectar outros cabos submarinos, fazer essa ligação. E nesse cenário hoje que é mais regulado, existem as mesmas discussões. Então, como se apropria o lucro daquela atividade do cabo para cada país? Como seriam as regras de preço de transferência? A Land Station seria ou não um estabelecimento permanente? Ou a própria seção do cabo submarino, se envolve ou não um serviço de telecomunicação, aí você tem uma questão de fibra acesa, fibra apagada, um pouco mais específico. Mas, enfim, apenas para trazer que existem outras atividades similares com a questão da atividade da exploração espacial por meio de satélites, que hoje já é um pouco regulada, mas que as discussões são as mesmas. E a minha intenção aqui de trazer para o debate é realmente mostrar, exemplificar a dificuldade de aplicar os elementos tradicionais de conexão por conta da peculiaridade mesmo, que é a exploração da atividade espacial. Basicamente era isso. Vou
passar agora para o nosso debate. Muito obrigado, Verônica. Obrigado a todo mundo. Acho que ficou uma exposição bem completa sobre a matéria. Eu vou encerrar e compartilhar com todo mundo essa última pesquisa, essa última enquete que a gente fez. A maioria das pessoas votou que a órbita geoestacionária não deve ser considerada parte do território dos países. É interessante ver a opinião das pessoas. Eu honestamente, não sou nenhum expert no tema, mas a minha impressão de ouvir vocês e do pouco que a gente falou um pouco sobre a matéria antes até de hoje é de que a gente caminha cada vez mais para até pensando em BEPS, né, e na tributação cada vez mais, entre aspas, agressiva dos países, é que a gente pode eventualmente chegar nesse cenário em que a órbita geoestacionária passe a ser considerada não propriamente território, mas, enfim, sujeita a algum elemento de conexão, como a Verônica falou, para dar poder, capacidade de tributar para os países. E agora eu acho que seria legal a gente receber umas perguntas aqui, gente, enquanto vocês estavam falando. São duas perguntas, na verdade. Uma do Arthur Almeida e a outra do... Não, perdão. Arthur Almeida e Ricardo Almeida. Não sei se vocês são parentes, gente, mas o mesmo sobrenome. O Arthur pergunta sobre a questão da capacidade para tributar, né, da atribuição de capacidade para tributar. Acho que até um pouco na linha do que a Verônica comentou, né, da OCDE, de como a OCDE puxa a sardinha sempre para o país de residência. A pergunta dele é: os comentários da Convenção Modelo tratam da remuneração pelo provimento de capacidade satelital como serviço sujeito ao artigo 7º. Vocês acham que se os países seguirem um modelo, já não estaria resolvida a questão da tributação unilateral ao se restringir a competência apenas aos países de residência? E aí, James, o Arthur teve o cuidado de escrever também a pergunta em inglês, caso você queira ler. Eu deixo aberto para vocês debaterem, fiquem à vontade. Quem quiser falar um pouquinho sobre isso, acho que a gente consegue falar ainda uns 10 minutinhos antes de encerrar. Bom, o que eu acho, como eu coloquei, é que, na verdade, não seria uma solução. É um caminho, tributar pela residência. É uma solução mais factível, mas ele bem colocou que o Brasil não adota. O Brasil, a gente sabe que não respeita muito o artigo 7 dos tratados e acaba puxando a tributação para a fonte. Acho que é uma solução, mas como eu coloquei, uma solução que tem uma fragilidade pelo fato de ser possível transferir a propriedade de um satélite, por exemplo, para qualquer jurisdição. E por conta de hoje os países que detêm aí essa corrida espacial são países desenvolvidos, e aí se você for pensar numa questão de justiça tributária que a Cristine colocou, os países de desenvolvimento acabam ficando sem essa fatia dessa riqueza sendo produzida aí da atividade espacial, por razão da dificuldade de aplicar o elemento de conexão da fonte. Então, acho que não é uma solução, é um caminho, mas que talvez tenha uma fragilidade, né, na aplicação só da residência. A minha impressão, pensando até em casos concretos que eu tive o privilégio de discutir recentemente, é que de fato uma matéria muito complicada e talvez até similar ao que acontece hoje com o debate sobre a tributação da economia digital, né, que em alguns casos a gente tem que revisar os próprios elementos de conexão, né, o Nexus. Talvez seja esse caminho de ter que se rediscutir como conectar, né? Nesse caso que eu estou falando, que eu vi concretamente, era uma confusão bastante interessante se pensando assim com os critérios de residência e fonte, porque a empresa que estava fabricando o satélite era num país, a empresa que ia lançar o satélite, ela tinha residência na Europa, mas o lançamento em si era feito dos Estados Unidos e o serviço da capacidade satelital seria usado por uma quarta empresa. Então fica um pouco complicado assim, né? A gente vai usar o local do lançamento, a base de lançamento como elemento de conexão, ou a residência da empresa, que na verdade é residente na Europa, mas lança dos Estados Unidos, e a produtora do satélite está na América Latina, então é bastante difícil. O consumidor está em outro país. Exato. Não sei muito, confesso que não tenho opinião formada, acho que
como o James colocou, né? Talvez a gente já tivesse que ter começado a debater esse tema uns bons 10 anos atrás, para hoje talvez estar em algum lugar um pouco mais à frente no debate. Não sei se Cristine, James, tem algum comentário sobre essa questão. A gente pode passar para a próxima. Tem uma outra pergunta que a gente recebeu também. Eu não, estou totalmente de acordo com a Verônica. Eu acho que esse conceito, esse critério é um critério de muita fragilidade, né? Se a gente for fazer uma análise assim, bem crítica, o fato de 10% dos satélites da Europa serem registrados em Luxemburgo, né, que é um dos menores países da Europa, já demonstra a fragilidade de ter esse como único elemento de conexão, né? A questão da residência, sendo residência igual propriedade do satélite, qualquer contrato é capaz, né, de trocar a propriedade do satélite de um país para outro de acordo com a conveniência, dentro do que o James estava falando, da questão do treaty shopping ou do jurisdiction shopping, né? Você começa, então, a incentivar que determinados países regulem isso, né, de forma a estabelecer um tratamento preferencial, e aí o país onde a renda efetivamente está sendo gerada fica sem recurso fiscal. Então, me parece que há uma fragilidade. Claro que o que a gente chega à conclusão é que a gente não, se não houver uma tentativa, né, dois países de sentar e discutir o tema, de chegar a um acordo, você vai ficar sem norma. E aí, ou eles vão usar realmente a residência, por ser o único elemento de conexão hoje existente passível de aplicação, né? Ou eles vão acabar tentando tributar de qualquer maneira, o que é péssimo também para a questão, né, da previsibilidade, da certeza jurídica. Você vai acabar tendo as empresas e os contribuintes num grau de incerteza muito grande. Então, eu acho que isso tem que ser falado muito, porque isso precisa ser definido. Já é um problema hoje, porque a gente já tem aí uma atividade com satélites muito grande, há um potencial de crescimento enorme. Então, eu acho que a gente tem que realmente achar formas de chegar a acordo. Exato, Cristine. A próxima pergunta, inclusive, eu acho que foi um pouco mais direcionada a você, porque me parece bem em linha com a parte final da sua fala em relação ao direito consuetudinário. A pergunta do Ricardo, ele coloca: não é bizarro que em plena era dos direitos humanos os especialistas ainda recorram a costumes e a modelos de apropriação próprios do feudalismo, baseados no domínio posse cuja capacidade está diretamente relacionada ao poder econômico, tecnológico e militar? Estamos renovando os ciclos das cruzadas, das navegações, descobertas e colonialismo do século XIX. Por que tratar o espaço diferente da Antártida? Acho que é uma pergunta muito boa, uma provocação muito boa, porque é verdade, né? De fato, a gente, acho que também está até um pouco em linha com a questão da OCDE que a Verônica colocou, de que a gente acaba sempre privilegiando o poder econômico, tecnológico, militar dos países desenvolvidos, né? E eles constroem as regras de direito constitucional conforme seu privilégio, sua vontade. Mas acho que vale a pena você comentar um pouco. Nesse caso eu acho interessante, porque é algo que se debate muito, quer dizer, estamos criando o direito constitucionário por omissão, é isso? Porque, na verdade, se você olhar, o primeiro tratado, que é o Tratado do Espaço, esse teve adesão massiva, né? E esse é tratado como norma constitucionária e parte do costume. Mas esse foi assinado antes do homem chegar à Lua, né? Quando aquilo ali era um sonho, né? E aí, a partir desse momento, o que você vê são as grandes potências simplesmente não querendo negociar. De fato, lá na IFA, a gente teve essa discussão, o James era o nosso moderador,
E a gente fez umas perguntas, tipo essas que a gente está discutindo aqui. Acho que depois de mim a gente pode pedir até para ele falar, dar a opinião dele rapidamente. Mas os resultados que a gente teve lá sobre se as pessoas, que eram quase 400, achavam que era necessário um acordo internacional para lidar com esse assunto, não houve assim uma adesão massiva à resposta do sim, né? Então, e nós estamos aqui, né, no Brasil, então a nossa visão, obviamente, é uma visão diferente de uma visão do público lá. O ponto é que você vê com muita clareza, e o representante da China, e o James agora reforçou isso, apesar de tudo, a China ela se manifesta, né, no sentido de que ela quer um approach multilateral. Apesar da China ter projetos, né, envolvendo a Lua e tal, lá até o representante da China mencionou que alguém tentou registrar na China propriedade sobre um território da Lua, e aquilo ali, o Estado chinês disse que não poderia, que seria violação à norma. Então, e o que me parece, dentro dessa pesquisa que eu venho fazendo, é que está se tentando criar direito consuetudinário com base em omissão. Eu não negocio nada com ninguém, quem vai chegar lá sou eu, quem vai criar a prática sou eu, e aí depois de 20 anos eu digo que isso é costume internacional. E pronto, entendeu? Eu criei a norma. Então, essa é a minha visão. Eu acho que, sim, parece que o que está sendo feito é forçando, né, a uma criação de costume por 3, 4 países, ou, de repente, 1, 2 países, o que é muito ruim e me parece que não é o objetivo. Por exemplo, se você for ler de uma forma teleológica o Tratado do Espaço e tal, não me parece que esse é o objetivo quando você diz que ele é patrimônio da humanidade, né? Com certeza. Eu não sei se a gente perdeu o James. James, se você estiver com a gente e quiser fazer algum comentário, fica à vontade. Eu não estou vendo seu vídeo, mas parece que você ainda está conectado aqui. James, are you there? It looks like you're still connected, James. If you want to make any comments, feel free to make them in English as well. Eu acho que a gente perdeu o James, gente. Bom, de qualquer forma, acho que o debate foi muito rico, bastante proveitoso. Agradeço demais a vocês todos, James, Cristine, Verônica, muito obrigado. Acho que a gente conseguiu abordar os principais pontos da matéria, nessa matéria que, apesar de com algum atraso, agora começa a ser um pouco mais discutida e teve esse painel da IFA, a gente vê já algumas instituições, alguns órgãos desses internacionais começando a debater o tema. Acho importante a gente também ter esse debate aqui no Brasil e muito obrigado pela participação de vocês. Eu acabei de colocar, gente, para todo mundo que ainda nos acompanha aqui até o final, no chat o link do YouTube do canal do JET. Fiquem à vontade para entrar lá, seguir e ver os vídeos que vocês quiserem. Esse de hoje vai estar lá, em breve a gente espera colocar disponível lá, e tem de todas as outras reuniões que a gente já fez também. E mais cedo alguém comentou aqui sobre a pronúncia do nome. A gente tem que um dia agendar um webinar para debater o nome do grupo, porque parte do grupo diz que é JET, parte diz que é GET, e a gente fica nesse eterno debate, mais até do que a tributação do espaço, mas eu sou aí da corrente filosófica de que é JET, porque GE na fonética brasileira do português é JET, não GET, mas enfim, tem discussão para os dois lados. Mas vocês realmente podem se manifestar, porque eu sempre falo GET, também fico nessa dúvida, tá? Quando fizeram a pergunta, eu falei, poxa, mas alguém tem a dúvida, mais alguém, eu fiquei feliz.
Tem debate entre nós 4, por exemplo, né, que criamos o JET. Aí a gente está bem dividido. Salvo engano, eu e o Chico somos partidários do JET e Edgar. Olá, Edgar. Mas é que vem de grupo, né? Fica como grupo, para mim. Tem um debate. É de grupo. Bom, gente, muito obrigado, de verdade. Obrigada, Daniel. Obrigada, Cristina. Agradeço a presença Obrigada, de vocês. gente. Obrigada a todos. Que acompanhou aqui até o final. Obrigado. Bom dia para vocês. Bom dia. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.